E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma videoaula de matemática. Bora pro vídeo? E iniciando a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre potenciação. Bom, relembrando o nome dos termos, nós temos que o 5 é a base, o número que fica elevado aqui é o expoente, no caso aqui é o 3, e quando a gente calcula 5 elevado a 3 ou 5 ao cubo, 5 elevado ao cubo também, isso aqui é a mesma coisa que o fator 5 multiplicado 3 vezes por ele mesmo, certo? Ou seja, a base ela vai se multiplicar por ela mesma quantas vezes o expoente manda. No caso aqui 3 vezes. E a resposta é 125. Esse resultado da potenciação é chamado de potência. E aí, para a gente poder relembrar melhor como é que resolve uma potenciação, vamos para o seguinte exemplo. Calcule as potências. Letra A, menos 3 elevado a 4. Como eu disse para vocês, isso aqui vai ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 4 vezes ele mesmo, porque o expoente é 4. E aí isso vai ser igual a menos com menos mais com menos menos, menos com menos mais de novo. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, certo? Ou se vocês quiserem fazer o passo a passo, vocês podem fazer assim. Menos com menos mais, 3 vezes 3, 9. Menos com menos mais, 3 vezes 3, 9 de novo. E aí 9 vezes 9 igual a 81, certo? São duas possibilidades. Outra coisa que o aluno pode perceber também é que com base negativa e expoente par, o resultado vai dar sempre positivo. E aí ele pode só pensar, quanto é 3 elevado a 4? É 81. Então, como ele sabe que aqui é negativo e aqui o expoente é par, o resultado vai ser sempre positivo. Por outro lado, quando a gente tem base negativa e expoente ímpar, a resposta dá sempre negativa. Vamos fazer aqui. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos mais com menos menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Exemplo C. Potenciação com fração a gente resolve da seguinte maneira. Faz a distributiva do expoente em relação ao numerador e ao denominador. Então, ó, menos 1/3 elevado a 2, isso aqui é menos 1/3 vezes menos 1/3. Menos com menos é mais, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Quem não quiser fazer dessa maneira, pode simplesmente pensar. Base negativa, expoente par, resultado positivo, 1 elevado a 2 é 1. 3 elevado a 2 é 9 e colocar apenas o resultado, tá certo? E quando o expoente é zero? Bom, toda potenciação onde a base é qualquer número não nulo, ou seja, qualquer número diferente de zero, e o expoente é zero, a resposta é sempre 1, certo? Independentemente de quem seja essa base. Aqui a gente pode ter qualquer número que não seja zero, né? Qualquer número elevado a zero e a resposta vai ser sempre 1. Certo? Na letra E, a gente tem o seguinte, menos 1,5 elevado a 1. Então, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Logo, vai ser menos 1,5. A potenciação, ela tem propriedades muito interessantes e que nos ajudam a resolver alguns cálculos. A primeira dessas propriedades é o produto de potências de mesma base, ou seja, sempre que a gente tem uma multiplicação de duas ou mais potências que possuam a mesma base, percebam que aqui ó, a base é 6, aqui a base é menos 2, aqui a base é 1/3, então as bases são iguais. Nesses casos, o que é que a gente vai fazer? Repetir a base e somar os expoentes. 2 mais 3, 5. 6 elevado a 5, e aí o aluno calcularia quanto dá. 7.776.
Vale ressaltar que tem algumas questões que pedem apenas para a gente reduzir a uma única potência. Então, nesse caso, a resposta pararia aqui, 6 elevado a 5, certo? Menos 2 elevado a 5 vezes menos 2 elevado a 2, a gente repete a base e soma os expoentes. 5 mais 2, 7. Base negativa, expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. E calculando 2 elevado a 7, 128. Logo, a resposta vai ser menos 128. E aqui, nesse último item, percebam que, nesse caso aqui, 1 elevado a 3 não tem expoente. Quando isso aqui acontecer, é porque, na verdade, o expoente é 1, certo? Então, a gente repete a base, entre parênteses, e soma 3 mais 1, 4. E aí, calculando 1/3 elevado a 4, isso é a mesma coisa que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 sobre 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que isso vai dar 1 sobre 81. A propriedade 2 é o quociente de potências de mesma base. Aqui nós vamos ter uma divisão de potências que possuem a mesma base. E aí a gente vai repetir essa base e diminuir os expoentes. 9 menos 7, 2. Isso é 17 vezes 17, que é 289. 2/3 elevado a 4 dividido por 2/3. Lembrem-se do que eu falei. Quando não tem expoente é porque, na verdade, é 1. Então, a gente tem aqui 2/3 elevado a 4 menos 1, que é 3. Isso vai dar 8 sobre 27. A propriedade 3, potência de potência, como o próprio nome já diz, é quando a gente tem uma determinada potenciação elevada a um outro expoente ou a outros expoentes, né? Então, o que a gente vai fazer? Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. 2 elevado a 3, elevado a 4, elevado a 2. Repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 4 vezes 2. 3 vezes 4 é 12, 12 vezes 2, 24. Vale ressaltar, pessoal, que a potência de potência, ela sempre aparece separando os expoentes com parênteses, colchetes e chaves, certo? 2 elevado a 3 ao quadrado, isso é diferente de 2 elevado a 3 elevado a 2 sem parênteses, certo? Por que isso é diferente? Porque nesse primeiro caso, a gente tem isso daqui, ó. 2 elevado a 3 ao quadrado, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Ou seja, 2 elevado a 6. Ou simplesmente 2 elevado a 3 ao quadrado, repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Então, aqui é 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é 64, certo? Agora, vamos calcular quanto é 2 elevado a 3 elevado a 2. Percebam que, como a gente não tem parênteses, isso significa que o 2 ele é expoente de quem está mais próximo dele. Então, nesse caso, ele é expoente apenas do 3. Então, isso quer dizer que nós temos 2 elevado a 3 ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado? 3 vezes 3. 2 elevado a 9. Isso dá 512. Então, percebam que a gente tem respostas totalmente diferentes. Repetindo, quando aparecer separados por parênteses, colchetes ou chaves, ali é uma potência de potência. Então, você repete a base e multiplica os expoentes. Quando aparecer sem a separação por parênteses, você repete a base e calcula a potenciação entre aqueles expoentes. A quarta propriedade é o produto de potências de mesmo expoente. Sempre que vocês tiverem uma multiplicação de potências onde os expoentes sejam iguais, então, ao invés de calcular cada uma das potências separadamente, uma opção seria juntar essas bases
e elevar a um só expoente. Então, percebam que a gente tinha aqui 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Isso é a mesma coisa que 3 vezes 5 elevado a 2. 3 vezes 5 é 15. 15 elevado a 2 é 15 vezes 15, que é 225. 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Ao invés de calcular cada uma das potências separadamente, uma opção é juntá-las aqui e colocar o expoente para fora. Então, a gente tem agora 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. E calcular apenas a potência 30 elevado a 3, que vai ser 27.000. A propriedade 4 que a gente viu anteriormente, ela também pode ser usada quando a gente tem uma divisão, um quociente de potências de mesmo expoente. Nós podemos fazer a divisão das bases e depois calcular a potência. 30 dividido por 5, isso aqui é 6 elevado a 2, isso é 6 vezes 6, que é 36. Nesse caso, nós podemos ver que a gente evitou de fazer um cálculo muito extenso, porque para calcular 30 ao quadrado ia demorar um pouquinho, né? Dividido por 5 ao quadrado, ainda depois ter que fazer essa divisão. E aqui nós fizemos rapidamente. Agora que nós já estudamos as propriedades da potência, vamos estudar um pouco sobre potenciação com expoente inteiro. E aí, já que o expoente é inteiro, a gente tem a possibilidade de ter expoente negativo. Então, vamos ver como é que a gente calcula uma potenciação quando acontece do expoente ser negativo. Bom, sempre que o expoente for um número negativo, vocês vão inverter a base, ou seja, aqui o que é numerador passa a ser denominador e vice-versa. Nós temos 2 sobre 3, vai passar a ser 3 sobre 2. E aí, o número que está no expoente, que era negativo, vai passar a ser positivo. E aí, vocês vão poder calcular, certo? Então, repetindo, 2 sobre 3 elevado a menos 2, invertemos a base, ficou 3 sobre 2, elevado a 2 positivo. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Então, a resposta é 9 quartos. E quando acontece de não ser uma fração, de ser apenas um número inteiro, como aqui, 5 elevado a menos 3, eu disse para vocês que a gente inverte a base. E aí, como é que a gente faz? Se não tem denominador, é porque é como se aqui tivesse o número 1, certo? Agora sim a gente inverte. Inverte a base. Estava 5 sobre 1, ficou 1 sobre 5. E o número que está no expoente que estava negativo passa a ser positivo. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1. 5 elevado a 3, 5 vezes 5 vezes 5. Isso aqui vai dar 1 sobre 125, certo? E por último, menos 2 elevado a menos 3. Novamente, a gente vai colocar 1 aqui embaixo, que é como se ele estivesse invisível, né? E aí, a gente inverte a base. Lembrando que, como o número é negativo, ele continua sendo negativo. O único que vai se tornar positivo vai ser o expoente, tá? Depois que eu inverter a minha base. E aqui está negativo, passa a ser positivo. Menos 1 meio elevado a 3, isso é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, isso é menos 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E assim, pessoal, eu encerro mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam no canal. Tchau, tchau!